Meus diletos amigos, irmãos de jornada, desde o dia 23 de março, por determinação governamental, nós estamos afastados uns dos outros, sem o direito do abraço carinhoso, devido à pandemia. Nós espíritas temos como primordial a obediência às leis divinas. Todavia, havemos de respeitar as leis do país, as leis governamentais. E, por determinação do senhor governador do estado, nós estamos afastados. Saudades, coração apertado, a falta do abraço fraterno, das trocas de informações, do aprendizado da nossa doutrina espírita de corpo presente. Todavia, irmanados em pensamento, espiritualmente. Por algumas sugestões, nós estamos iniciando hoje as nossas apresentações às segundas-feiras, falando do Evangelho aos queridos amigos e irmãos, não especificamente aos espíritas, visto que pelas redes sociais a abrangência é maior. Muitos amigos queridos de outras crenças, de outras religiões, assistem os nossos vídeos. Então também a esses irmãos nós nos dirigimos, levando o nosso fraternal abraço, para que juntos estejamos, se não nos mesmos entendimentos religiosos ou doutrinários, na mesma irmanação de pensamento. Todos somos seres humanos, filhos do mesmo Deus. Portanto, podemos estar unidos em pensamento para ajudarmos neste momento de transição planetária. Nós sabemos que tudo é em decorrência da pandemia que chegou para nós como coronavírus, Covid-19. É uma das pandemias que a história registra, ou poderíamos dizer a última que nós estamos vivendo nesse momento. Mas outras virão, não tenhamos dúvidas. Faz parte da transição do planeta. Nós tivemos a varíola que atormentou a humanidade por mais ou menos 3.000 anos. Só foi erradicada em 1980, atormentando toda a humanidade. Depois nós tivemos a peste bubônica, que já foi no século XIV, que dizimou aproximadamente 100 milhões de pessoas. Mais tarde veio o cólera, que foi em 1817, matou também centenas de milhares de pessoas. A gripe espanhola, que acredita-se que matou de 40 a 50 milhões de pessoas. A gripe suína, também que o H1N1, que dizimou também 16 mil pessoas. Hoje estamos experimentando este momento. Ela serve para quê? Serve para nos chamar a atenção, para nos alertar, para que saibamos que somos filhos de Deus. E por mais que queiramos controlar tudo, nós somos controlados pelas leis naturais. A lei de ação e reação para uns, para a doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Então, todo efeito tem uma causa. Toda causa originará um efeito. E nós estamos nesta experiência, onde as pessoas se unem, embora haja discordâncias, apresentações de formas diversas, pesquisas ainda
desencontradas, mas todos com o intuito de que possamos em breve estar livres deste mal que assola a humanidade. Temos medo do coronavírus? Não. Temos cautela. O uso da máscara não é uma questão de nós nos resguardarmos simplesmente, mas da nossa responsabilidade para que, se porventura estivermos infectados, não contagiemos o nosso próximo. Então, é a nossa posição. A doutrina espírita recomenda cautela em tudo. Cautela nas mensagens que recebemos. É importante analisarmos isto. Nós, respondendo questões no outro dia, que nos são levantadas por várias pessoas, nós falamos que não devemos acreditar em tudo. Os espíritos são alguém que, como nós, viveram na Terra. E como entre nós há aqueles que querem tirar proveito em tudo, que neste momento aparecem como sábios, que nós os chamaremos de pseudo-sábios, os espíritos também são assim. Eles querem aparecer e utilizam-se de médios desprecavidos para as notícias falsas, assim como outros encarnados que vêm trazer a fórmula da salvação. E nós sabemos que para tudo há critérios, para tudo há de haver o discernimento, a fim de que não compremos gatos por lebres. Então, nesse momento, nós estamos falando com os irmãos sobre a possibilidade de todas as segundas-feiras nós estarmos reunidos às 20 horas, possivelmente, e isto ainda vai ser colocado aos irmãos, para que estejamos assistindo a live do Centro Espírita Caminho da Verdade. Cada dia, um dos expositores que pertence à nossa escala, aqueles que quiserem fazer parte desse trabalho, é claro, em tudo se respeite o livre-arbítrio, estaremos levando mensagens aos irmãos, mensagens que tratarão do Evangelho do Mestre Jesus. Então, o nosso Evangelho é o mesmo Evangelho do Novo Testamento. Quando se fala em Evangelho segundo o Espiritismo, já dissemos também na nossa página no Facebook, quando se fala em Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é do que o Evangelho do Mestre Jesus na visão da doutrina espírita. Nós temos apanhado quase que na totalidade dos textos evangélicos o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como os nossos amigos e irmãos possam entender, que para nós é o sermão mais significativo que nos foi ditado por Jesus no Monte das Beatitudes. É ali que nós analisamos a nossa evolução, desde o momento que despertamos para a verdade e choramos, significa que temos consciência dos nossos equívocos, das nossas falhas, que seremos consolados até o momento de sermos pobres em espírito, que significa também de por amor à justiça, por amor ao Mestre amado, por amor à verdade, nós possamos nos colocar à disposição até entregarmos a nossa vida. E chegarmos do choro à condição de espíritos puros, nós passaremos pela mansuetude, pela misericórdia, pela limpeza de pensamento ou de coração, pelo pacifismo, ou como espíritos pacificadores, espíritos encarnados, claro, pacificadores, e
seguindo uma sequência até nos desprendermos totalmente da matéria. Então, tudo isso nós vamos aprendendo e a convivência é fundamental. Nós aprendemos uns com os outros. Estamos no mesmo barco, no mesmo nível. Quando se fala no mesmo barco, há alguém que contesta pelas diferenças sociais. Neste momento, é importante analisarmos isto. Aqueles que têm mais, aqueles que têm menos. Então, alguém diz, uns estão no iate, outros na canoa. Mas nós estamos na mesma nave que se chama planeta Terra. Se o planeta Terra for destruído, todos sucumbirão. Então todos estamos no mesmo barco. Chamemos o nosso planeta azul de barco nesse instante. Por esta razão, queridos amigos, queridos irmãos, é que devemos nos confraternizar. E só se confraterniza aquele que vive fraternalmente. A fraternidade traz a solidariedade. A solidariedade propicia a caridade. E a caridade nada mais é do que a prática do amor. Se não amamos, não seremos caridosos. A doutrina espírita tem por máxima: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Paulo nos coloca que eu posso falar a língua dos homens ou dos anjos, mas se eu não tiver caridade, sou como o sino que tine, o metal que soa, eu nada sou. Eu posso distribuir tudo que eu possuo aos pobres, mas se não tiver caridade, para nada serve. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver caridade, também para nada servirá. Então vejamos que quando a doutrina espírita nos traz como máxima: fora da caridade não há salvação, não está dizendo que é fora da igreja, não está dizendo que é fora da verdade, porque a verdade é relativa. A minha verdade é diferente da sua. A sua verdade é diferente dos seus familiares, da verdade dos seus familiares. Num grupo de 10 ou 100 ou 1000 pessoas, cada um portará a sua verdade. E, desta forma, a nossa verdade não é verdadeira. Nós buscamos a verdade real, que é a vida celestial, que é a pureza de pensamento. Quando nós falamos puros de coração, entendamos puros de pensamento. Que vejamos beleza em tudo. Beleza nos dias nubrados, beleza nos dias de sol, beleza nos rios caudalosos que correm furiosamente para o mar, beleza no riacho pequeno que canta procurando o rio maior. Tudo se encadeia em a natureza, dizem-nos os espíritos. Portanto, é com esse intuito que nós estaremos levando aos nossos irmãos a nossa mensagem de esperança, já dizendo de certeza de que dias melhores se aproximam, que venceremos a pandemia, como outras pandemias foram vencidas, porque Deus colocou no nosso convívio pessoas preparadas para trabalhar, para pesquisar. Elas não vieram prontas, mas elas se esforçaram com a aptidão que trouxeram
para ajudar a humanidade a crescer. Quando se fala que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, é porque nós vivemos entre irmãos, religiosos ou não, que vieram com determinadas missões ou tarefas, assim como nós temos as nossas tarefas. Mas aqueles que vieram para se aprofundar no conhecimento científico, para as pesquisas, não tenhamos dúvidas que brevemente teremos a vacina contra o coronavírus, para a imunização da população. Irmãos nossos, cientistas, pesquisadores, estão nos seus laboratórios, estão no seu campo de luta, buscando a diagnosticar e combater o Covid-19. Médicos socorrendo os nossos enfermos nos hospitais, estudaram para isto, e agora nós vemos a diferença entre a medicina real, a medicina tradicional, e aqueles que se arvoram como concorrentes da medicina. Onde estão os milagreiros? É importante pensarmos nisso, para que não sejamos induzidos a erros daqueles que, como os escribas, devoram as casas das viúvas. A doutrina espírita se fundamenta nos ensinamentos do Mestre Jesus, quando nos recomenda para que tudo que fizermos que tenha cunho espiritual seja gratuito. Então, reflitamos nesses dias, para que, esperançosos, corajosos, firmes, estejamos unidos em pensamento. A partir de breve, os nossos irmãos expositores estarão levando as suas mensagens, a mensagem do Mestre Jesus, aos lares. Convidamos a todos para que, no determinado momento, estejamos unidos. Quem quiser colocar a sua água para fluidificar, faça. A doutrina espírita vem há 160 anos falando da fluidoterapia, que é a fluidificação da água, comprovada hoje cientificamente. Então, muitas coisas que a doutrina espírita nos ensina há 163 anos, que os céticos diziam que era sofisma, hoje a ciência está comprovando. A ciência não para, ela vai a fundo e tem constatado tudo aquilo que a doutrina vem nos ensinando nesse mais de um século e meio. Então, queridos amigos, que pensemos que tudo é possível, mas é necessário que nós estejamos a postos. Fala-se muito nesses dias de milagre. Não há milagre, queridos amigos. Milagre seria a revogação das leis divinas. E as leis divinas são imutáveis. Ninguém muda um ponto nas leis de Deus. Elas são eternas. Era ontem, será amanhã.
Portanto, hoje ela continua imutável. Todos aqueles que as transgridem responderão pela transgressão. Todos aqueles que a utilizam para o bem serão recompensados pelo bem, pela felicidade espiritual. Pensemos na nossa jornada, no amor que nós temos no nosso íntimo. Todos nós possuímos algo a oferecer no momento de prece, das nossas meditações, da nossa reflexão, não nos culpando. Cometemos erros, equívocos, somos ainda seres imperfeitos, mas já amamos também. E, por esta razão, não nos culpemos, desculpemo-nos. O que quero dizer? Eliminemos as nossas culpas do passado. Esse passado pode ser remoto, pode ser recente, porque ainda somos impetuosos, ainda temos os nossos ímpetos quando somos ultrapassados de forma irregular no trânsito, quando alguém nos dirige alguns impropérios, fervilha o nosso sangue. Isso significa que ainda somos imperfeitos, porque não foi assim que o Cristo agiu. E quando falamos de Jesus, ainda ali no Facebook, ontem, que Jesus morreu para levar os nossos pecados, não, meus queridos amigos. Jesus deu a vida por nós. Ele não deu a morte por nós. Ele foi morto por aqueles que viviam naquele momento. Quiçá alguns de nós. Mas a sua morte foi um ato, uma atitude atroz, violenta, injusta. Ele deu a vida por nós. A vida compreendida do berço ao túmulo ou da manjedoura à cruz. A vida dos seus ensinamentos, da humildade da manjedoura ao perdão da cruz. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós já perdoamos? Claro que cada um vai se analisar. Eu perdoo, mas não faça mais isso. Então não perdoei. Estou condicionando a minha posição. Perdoar significa tirar de dentro de nós aquilo que nos incomoda, que nos atormenta. E quando nós assim agimos, recebemos nosso amigo ou nosso inimigo como nosso irmão. Lembraremos do bom samaritano, o ensinamento que Jesus nos deixa, dialogando com o doutor da lei, do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito. Isto é amar a Deus e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Esta é a mensagem que eu deixo aos irmãos nesta oportunidade. O Departamento Social do Caminho da Verdade continua socorrendo aqueles que necessitam. Estaremos à disposição e temos fé em Deus, que em breve estaremos liberados para as nossas reuniões
para os nossos reencontros, para a nossa caminhada lado a lado, mãos com mãos, divulgando a mensagem do nosso Mestre Jesus de Nazaré. Que a espiritualidade maior esteja nesse instante, envolvendo a cada um dos irmãos que nos assistem, expandindo esta harmonia ao seu lar, aos seus familiares, àqueles com quem o querido irmão dialogar. Que Jesus nos ampare e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.